Boa noite, gente. Eu começo agradecendo muito o convite da casa, muito me honra, realmente. Eu adoro vir aqui, apesar de vir tão pouco. Adoro participar de eventos pequenos, porque são mais próximos, é mais quente e a gente consegue conversar, que é uma coisa que muito me interessa. Eu acho muito chato eu ficar falando, e sem saber o que está acontecendo dentro de vocês. E esse é o objetivo quando eu proponho que a gente faça um momento de perguntas e respostas, onde eu saiba, com as perguntas de vocês, o que está acontecendo no coração de vocês. E quais são os temas, quais são os assuntos que afligem a gente. E que, certamente, me ajudam também a me entender. Então, agradeço muito, realmente, é muito legal estar aqui. Eu vou falar bem pouquinho, eu vou dar um tom, só para fazer um pano de fundo, mas o que me interessa é que a gente fale o que vocês desejarem, ok? Muito bem. Eu entendo que a vida, com V maiúsculo, ela é uma estrutura, ela é um sistema, ela é um espaço. E usando a palavra do nosso tempo, ela é um jogo, um game, que todos nós estamos inseridos nele. Esse jogo, essa estrutura, ela tem algumas características. Uma delas é que nós não podemos sair do jogo. Eu estou falando desse espaço chamado vida, com V maiúsculo, onde temos dentro dela todas as nossas existências temporárias, né? Então, quando eu me suicido, eu não saio do jogo, eu não saio da vida, porque estar vivo implica que nós tenhamos duas características em funcionamento e que sempre estarão em funcionamento. A primeira é que nós jamais deixaremos de pensar e jamais deixaremos de sentir. Jamais. Nós não temos autorização, nem direito. Não está nas nossas mãos bloquear essas duas capacidades fantásticas que o Pai nos deu. Viver é pensar e sentir. Muito bem. A vida tem, como todo jogo, como toda estrutura, tem suas regras. Dá certo? E para que a gente ganhe o jogo, e nós ganharemos o jogo, é outra característica desse jogo, nós chegaremos ao final dele, nós precisamos cumprir as regras para mudar de fase, para passar de uma situação para outra. Cabe a nós entendermos quais são as regras do jogo e nos educarmos para cumpri-la. Da mesma forma, quando a gente aprende a jogar xadrez, a gente aprende as regras e nos educamos em como movimentar as peças. Faz parte do nosso equilíbrio na hora de mover as peças, no tempo, enfim, tudo isso faz parte de entender como se vive. Muito bem. As regras foram colocadas pelo Pai, por Jesus, ampliadas nessa lente de aumento fantástica que é a doutrina espírita, né? O que é a doutrina se não uma lente de aumento sobre Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus? Uma ampliação dos conceitos. Mas é claro, não deixe. A gente só muda de fase, por exemplo, quando a gente entende ou não? Ótima pergunta. A gente muda de fase quando a gente internaliza a compreensão. Vou trocar em miúdos. Compreender, muitas vezes, é uma atividade meramente intelectual. E se é intelectual, ela é superficial. Ela é insuficiente para indicar que nós realmente entendemos todos os ensinamentos e as características daquela fase. Nós só absorvemos tudo que uma fase tem quando nós nos educamos, usando uma palavra mais comum, nos educamos dentro daquele contexto. Em outras palavras, quando nós integralizamos aquilo à nossa essência. Aquilo começa a ser nosso. Porque a compreensão pode ser muito exterior ainda, né?
a nossa consciência profunda. Quando a gente apreende, né? Apreende tem a ver com trazer para dentro, aquilo é nosso e aí ninguém mais mexe. Então é mais do que compreender. Nós já compreendemos que temos que perdoar, não? Nem por isso perdoamos. Então é mais profundo que isso. Oi, João. Posso perguntar? Não, já dei o tom. Olha, você pode responder sem consideração, chegar ao pau porque eu sei que faz sentido. Tá bom? Uma das regras do jogo é a imortalidade. Sim, Ninguém morre. sim. Essa regra bastaria para a minha felicidade. Eu não morro. Eu tenho todo o tempo do mundo. Mas por que essa regra eu não consigo fazer com que essa regra me faça feliz? Porque ela não entrou amplamente no nosso coração, no nosso ser. Você compreendeu, mas não tem nada. Possivelmente. Vou dar um exemplo. Aquele que vive o conceito da imortalidade, porque viver a imortalidade não é uma opção. Todos nós vivemos a imortalidade. Mas aquele que vive o conceito, ou seja, tem uma compreensão, uma apreensão, um entendimento mais profundo dessa pequena característica, mas fundamental, praticamente não tem mais medo. Enquanto quanto maior o nosso medo, fazendo criando rapidamente um teste para a gente checar o quanto a gente internalizou o conceito de imortalidade, quanto maior o nosso medo, menos trouxemos para dentro de nós o conceito de imortalidade. Porque se a gente for trocar miúdos, nós somos como o super-homem, indestrutível. Podem nos picar, jogar para cima, explodir uma bomba, mas o que acontece é só com o nosso corpo. Nós não somos abalados. Nenhuma lasquinha do nosso ser se abala com nada que possa acontecer aqui na Terra. O que nos abala de verdade são os nossos atos. Esses sim são profundamente impactantes, mas nem por isso vão nos destruir também, porque somos indestrutíveis, imortais. Então, nós temos medo ainda. Talvez nós devemos ter medo de uma única coisa, que somos nós mesmos. Mas do resto, ninguém é capaz de nos fazer coisa alguma. É? A gente tem que permitir, né? Os outros conseguem nos abalar somente porque a gente permite. Esse poder é nosso e a gente não utiliza a nosso favor. A gente entrega. E aí o outro nos joga para cima e para baixo. Mas esse poder pode ser retomado e precisa e há de ser e será para nós, para nossas mãos, em algum momento. É uma escolha. Alguém? Oi? Ou talvez essa falha esteja no curto tempo que nós temos o conhecimento da imortalidade. Pode possível. Né? Pouco tempo de doutrina, por exemplo, são 150 anos aí. Né? A gente falar em doutrina espírita, esses conceitos. Sim. Se bem que a gente sabe que os orientais lá atrás vêm trazendo esse conhecimento faz tempo. Sim. Só que Não dessa forma. não dessa Com essa clareza. Com essa clareza. Sim. Então, eu acho que isso também prejudica, vamos dizer assim, o nosso entendimento total do que seja a imortalidade. Veja, nós não devemos ser cruéis conosco, né? Não devemos, né? Há muitas razões para a gente não aproveitar o que a gente já foi informado. E todas elas são justas, eu diria. Porque cada um tem um caminho, cada um caminha de uma forma. Nós somos únicos, nós entendemos a vida ao nosso redor de uma forma absolutamente particular, né? Existem 7 bilhões de pessoas no mundo, existem 7 bilhões de realidades no mundo. Porque cada um
tem a sua. Apesar da imortalidade em termos filosóficos ter já alguns milênios, nós éramos mais crianças ainda, né? A clareza que a doutrina nos traz é imensa, fantástica, ela é lógica, ela atende a todos os requisitos da nossa mentalidade atual. Mas a gente não pode esquecer que a gente reencarna e encarna há milênios. E o que é que nós fazemos diante da visão da nossa imortalidade quando estamos desencarnados, né? Talvez, certamente, eu diria, a gente pensou pouco, escolheu ocupar-se de outros assuntos, né? E os nossos caminhos vão para outros lugares. E quais são os nossos interesses? Jesus já disse, né? Aonde está o nosso tesouro? Aonde está o nosso coração? Então, quais são os nossos interesses verdadeiros? Verdadeiros. Nós precisamos saber. Porque senão a gente se aproxima da grandeza do que a gente tem aqui na doutrina e está ao lado por conveniência. E não porque aquilo se tornou mais do que um alimento, mas o nosso remédio. Hoje eu acho que nós estamos tão doentes que nós precisamos mais de remédio do que de alimento. E a doutrina é ambos, né? Ela é os dois. Mas eu acho que num primeiro momento ela funciona mais como remédio, nos curando do que nós causamos a nós mesmos no percorrer deste caminho, onde nós caímos deliberadamente em tantas armadilhas, em tantas ilusões. E a gente precisa se curar um pouquinho. E sabe, se vocês me perguntarem, se curar do quê? E eu diria, se curar da culpa, talvez seja uma das maiores doenças, se curar da desvalorização que a gente faz conosco mesmo, se curar da nossa insistência em querer sofrer. Oi? Sim, o remorso é bom. A culpa que a gente agrega a ele é péssima. O remorso é aquela constatação, puxa, eu não devia ter feito isso. E chorarmos por isso. É válido, é necessário que a gente chore pelo aquilo que a gente se arrepende. E arrepender significa, puxa, já sei, concluo que eu não deveria ter feito, mas fiz. O que eu devo fazer agora? Levante-se e prossiga. Levante-se e prossiga. Ah, mas eu não mereço. Isso é tudo sugestões terríveis da culpa. Merecer, nós não merecemos coisa alguma. Mas a lógica desse jogo e deste pai não tem a ver com merecimento, tem a ver com amor. E o amor não pergunta se merece ou não. Lá na parábola do samaritano, o moço que estava desmaiado lá foi acordado para checarem se ele merecia ajuda? Não, né? Então ninguém também vai nos perguntar. A vida não vai se perguntar se a gente merece ajuda. Ela apenas percebe a nossa necessidade e ajuda e ama. Ponto final. Simples assim. Então nós precisamos sair dessas doenças, chamado culpa, chamado inferiorização, que é uma autodesvalorização, e a nossa quase volúpia pela dor. O nível de vitimização que a gente se coloca é brutal, brutal. E é uma escolha. São dores que nós não precisaríamos viver. Porque não estão relacionadas à ação e reação. Estão relacionadas à nossa mentalidade, ainda imatura. O que mais? E aí, nessas condições, se coloca a questão da doença? Como que nós atraímos? As doenças físicas? Dizem que não há doenças, só doentes. Uhum. E como é que se chega aí? E a doença, talvez ela seja só um sintoma. A doença, como a gente conhece, física, é só um sintoma. Sintoma do quê?
da verdadeira doença, da real doença, que é o fato de não estarmos em harmonia com a vida, com o amor, de estarmos vibrando em profunda dissonância com a beleza da sinfonia do amor divino. O fato de não, trazendo para o dia a dia, o fato de sermos pessimistas, o fato de nos autodesvalorizarmos. A autodesvalorização, gente, é uma agressão brutal que a gente faz a nós mesmos. E se a gente considerar que as nossas células, todas elas, vivem banhadas pelo nosso pensamento, que é uma energia poderosa, que cria, que constrói, que destrói, essas células, diante de um pensamento constante, de desânimo, de dúvida, de medo, de autodesvalorização, essas células não resistem, não conseguem se manter em equilíbrio, cumprindo o seu papel. Não conseguem. E entram em um desfuncionamento. Não cumprem as suas funções. E isso se resulta na doença física. Nada mais do que isso. Por isso que eu talvez arriscasse dizer que não há doenças que não sejam psicossomáticas. Porque a verdadeira doença mora dentro do ser. E é por isso que Jesus, para cada um dos que curou, disse o quê? Deu a receita, o remédio para que ele não voltasse a se adoecer. E ele não deu nem, praticamente que eu me lembre, algum conselho higiênico. Olha, vai e lave mais a mão. Ele não falou isso. Olha, vai e tome mais banho. Você tinha lepra, toma mais banho, vai ficar tudo bem. Ele não disse isso. Vai e não peques mais. O que é não pecar mais? Não entre em desequilíbrio. Olhe, descubra a grandeza da vida, a sua própria grandeza, caminhe na direção daquilo que te desenvolverá. É isso que ele disse. Isso é saudável. Faz sentido? Sim, isso a gente tem ouvido muito hoje em dia, por isso que eu fiz a pergunta. Ok. Mas difere das doenças, por exemplo, As doenças que trazemos fazem parte do mesmo conceito. Se elas são sintomas de velhas doenças, trazidas anteriormente. Agora, a gente não pode esquecer do que, para que, isso é muito importante. Para que Deus, na sua perfeição e amor profundo, criou a lei da ação e reação? Sim. Por que Deus determinou que a cada plantação há uma colheita? Por quê? Porque ele poderia ter criado outra, ou nenhuma dessas, não poderia? Por que na nossa regra do jogo tem essa lei? Por quê? Porque ao viver, você respondeu, mas ao viver a consequência, eu reflito. E talvez, quer dizer, certamente um dia, decidirei em agir diferentemente. Então, se você repete o erro, você traz toda a carga das vezes até do passado. Toda vez que a gente reflete o erro, a gente indica que não entendeu. Repete. E na escola, por que a gente repete o exercício? Porque não aprendeu. E para que repete? Para que aprenda, para que tenha uma nova chance de revisitar aquela questão. E veja, olha só o detalhe. Olhar para dentro e descobrir por que ainda não consegue fazer o exercício direito. Esse é o X da questão. Dentro de nós. Então, quando eu nasço sem uma perna, significa que o meu exercício é urgente. Urgente. E que aquele contexto criado é muito necessário ao meu exercício. Porque todos os exercícios são muito diferentes. É diferente eu perder a perna aos 15, ou aos 20, ou aos 30, ou eu nascer sem. Tudo isso me coloca num contexto absolutamente único.
né? E como eu vou olhar e sentir e compreender isso, muda o rumo que eu darei ao exercício. Então, rejeito completamente a ideia, acho que a gente pode avançar, acho que a gente pode avançar no conceito de que estou vivendo a consequência de um erro, como se fosse uma punição aquele erro. Eu prefiro pensar que eu estou colhendo o que plantei, mas indo à frente nesse conceito e tentando ampliá-lo, eu prefiro pensar que o fato de eu ter feito uma ação desarmônica aqui fez com que a grandeza da vida identificasse que eu preciso de que eu preciso de um exercício, de um contexto, de uma vivência, essa palavra que eu estava buscando, uma vivência relacionada àquilo, de certa forma, mas que coloque em xeque a forma como eu agi interiormente. E me convide, muitas vezes poderosamente, usando a dor, a entender, apreender de outra forma, me conhecendo. Sim. Então, Me conhecendo. não há alternativa, não há cura real sem autoconhecimento. Não há. Sim, porque aí já entra outros fatores. Sim. Que você já colocou. Sim. A questão de revolta, de não aceitação e tudo mais. Sim. Aí o negócio vai complicando cada vez mais. Vai. Agora, lembrando que se conhecer não é a mesma forma como eu conheço esse copo. Que eu olho ele por todos os aspectos e até real. Não. Por isso que independe de você ter uma fé ou não. Às vezes a pessoa ela é acreditada e às vezes não acredita em Deus. Mas ela vive harmonicamente com tudo. Acreditar em Deus é irrelevante se ela estiver em harmonia. Existe um conto de Humberto de Campos que cita isso, mas ele é muito longo, não vou contar, né? Tá lá em Pontos e Contos, se não me engano. Por favor, repete isso. Acreditar em Deus é irrelevante. Se você vive... Essa é a hora que eu sou fulminado por um raio divino. Essa é a hora. Como não aconteceu nada, tá tudo bem. Porque, na verdade, é irrelevante a crença, né? Qualquer crença é irrelevante. Você acreditar que é imortal é irrelevante, porque se você não entronizar... Sim. Então, aí que tá, né? Do que nós estamos falando, né? Quando você falou a palavra fé, eu fiquei com vontade de perguntar o que é fé. Acreditar, eu acho ainda superficial, João. Porque se eu acredito hoje, eu posso desacreditar amanhã, não posso? Por isso eu acho que a gente tem que saber. Porque quem sabe andar de bicicleta nunca mais desaprende. Então, se eu sei que há um pai que me ama, isso não muda. E se muda é porque eu não sabia mesmo. Não muda. Não é possível mudar. Por isso que é um saber profundo. É um saber... Talvez deva existir uma outra palavra para isso. Mas é assim... É quase assim, algo dentro de mim diz que ele existe. É visceral, é de dentro. Alguma coisa dentro de mim diz que ele existe. É conceito primitivo. Sim, mas é que você está citando a questão do nosso conceito primitivo da existência do Criador. Mas a fé, o conceito fé pode ser ampliado para isso, em qualquer aspecto. Vem trazendo. Oi? Ele diz, no primitivo, nós estamos vindo de lá. Sim. A gente vem trazendo de encarnação em encarnação. Sim. Faz parte da nossa criação. É isso que você quis dizer? Parte do quê? Faz parte da nossa criação. Faz parte da nossa criação. Porque eu fui criado, eu sei quem me criou. Sim. Entende? Até o selvagem. O selvagem sabe. Talvez os animais saibam. Animais. Isso, os animais. Talvez esse crer em Deus. A gente tem alguns problemas em, por exemplo, eu acreditar em Deus vingativo. Qual é o Deus que você crê? Então. Exato. Porque cada um acredita num Deus diferente. Quando
Não é? Alguém Quando já você viu fala em esse Deus Acabando? vingativo, Sim, Ele fala exatamente disso. sim. quando você fala num Deus vingativo, você fala num Deus humano. Total. Totalmente humano e um Deus que então não é Deus. Ele não atende às características Não tem dele. essa característica. Né? Eu acredito já perde daí. Não é. Não é um Não. é uma energia maior, é um conceito maior, não é um mito. Pelo menos, o senhor estava falando a respeito de você sentir, isso desde os meus 6 anos, eu tenho a minha concepção. Deus não é mito. Não. Ele não tem a nossa forma, por exemplo, etc. Existem algumas linhas filosóficas que dizem que Deus é uma ordem. Uma ordem. Mas, de novo, nós estamos indo para os caminhos intelectuais. Quando é que nós vamos sentir que ele existe? Né? Porque os caminhos intelectuais, eles são superficiais. Quando é que nós vamos sentir? E eu suspeito que a única forma da gente sentir que ele existe é a gente sentir que a gente existe. Porque nós, como representantes dele, né? Como não vou dizer parte deles, mas advindos dele, nós temos a herança dele. Falando uma expressão toda humana, o sangue dele. Né? Nós fazemos parte da família dele. O nosso sobrenome é Deus. Então, há algo dele em nós. A própria doutrina fala da partícula divina dentro de nós. Então, talvez a gente não precise ir tão longe para procurá-lo ou para encontrá-lo. Por que a gente não vá até dentro de nós? Porque é difícil olhar para dentro. É difícil. É difícil, mas eu não sei quem que enfiou na nossa cabeça que lá dentro tem um monstro. A gente mesmo. Né? Falaram que deve ter um monstro lá dentro. Tanto medo que a gente tem. Né? Eu falo isso, eu acho que o medo de olhar para dentro é porque você vai ver muita coisa que você não gosta. Será? Quem sabe? Só quem olhou. Só quem olhou. Gente, o medo do fantasma existe até que a gente acende a luz. E nós estamos falando lá dentro do quarto escuro tem um monstro. Alguém tem que ir lá ver. Tá certo? Então, é uma crença. E eu acho que é uma crença que deve ser fortemente combatida. Que nós vamos nos decepcionar. E essa decepção, eu acho que é uma sugestão do nosso orgulho, ela está relacionada a uma daquelas prisões que eu disse no começo, da nossa autodesvalorização. Porque o monstro dentro de nós é um conceito ilógico. Se nós somos criaturas divinas, vindas do Pai, um perfeito só faz o perfeito. Não tem sentido, não tem lógica o perfeito fazer o imperfeito. Tá certo? Então, nós somos perfeitos. Como já foi dito no Evangelho. Só que nós precisamos nos tornar perfeitos. Só que você não pode criticar a semente porque ela não é árvore. Não pode. E nós estamos fazendo isso. A gente está se criticando, se desvalorizando, porque nos mostraram a árvore, digamos que seja Jesus, e a gente se compara e fala, mas eu não sou Jesus. É mesmo, não é? Mas você tem todo o embrião para que seja. Então se torne. Qual a imperfeição da semente? Qual é a imperfeição? De ser semente? Isso é imaturidade da nossa parte. Então, eu fico pensando o quanto a gente se compraz, o quanto a gente tem prazer em ser imperfeito. Em continuar imperfeito. Mantendo todas as nossas muletas ao nosso redor. Né? Se eximindo muitas vezes de crescer, se recusando a crescer, se recusando a tomar sobre si a responsabilidade da própria vida. Olha que grandeza! Que grandeza! Eu ser autônomo. Nós sermos autônomos. Nós estarmos de pé e pararmos de rastejar
como fazemos, implorando que a vida nos dê alguma coisa, sendo que ela já deu. E dá permanentemente. Precisamos parar de sermos mendigos da vida e começarmos a fazer o que ela está... Não digo que ela está cansada, porque ela não se cansa, mas que ela insistentemente nos coloca, que nós não precisamos receber mais nada. Nós precisamos dar. Não é isso que o Evangelho diz? O Evangelho fala alguma coisa sobre receber, gente? Tem alguma instrução lá que diz como que a gente deve receber as coisas? E por que ele não diz? É a única parte que ela diz sobre receber. Mas por que ela não acrescenta mais coisas? Por quê? Por que ela não explora em vários capítulos sobre a arte, sobre a grandeza, de receber? Por quê? Eu vou falar uma coisa terrível. A resposta é terrível. Estejam preparados. Posso, João? Pode. Porque receber não é importante. O Evangelho inteiro é sobre dar. Inteiro. Será que Jesus esqueceu de falar essa parte sobre receber? Será que não deu tempo? Nós matamos ele antes da hora? Não, né? A única explicação que eu encontrei é que receber não é a coisa mais importante. Olhem só o terremoto que é isto, se isso é verdadeiro. E vocês que vão descobrir. Porque toda a nossa vida está direcionada a recebermos, não é? Sim. Toda a nossa vida. Será que é por isso que, essencialmente, não somos felizes? Esse assunto de felicidade, ele mexe muito comigo, porque eu me vejo correndo atrás do nada, estudando, crescendo muito, mas eu não me vejo feliz. E eu fico muito tocado quando eu vejo pessoas bastante humildes, até letradas, outras pessoas que não tiveram oportunidade na vida e já trazem, mesmo dentro da penúria que elas têm, que a gente percebe materialmente, trazem essa alegria de viver. O que você me fala sobre isso? Você veja que ele nem fez uma pergunta, né? Sempre a mesma resposta, né? Não, eu já ia entrar e não receber. Você fala que não precisa receber, mas nós já recebemos tanto. Por isso que não precisa mais. Olha essa beleza da natureza, olha a vida. Deixa eu tentar responder o João. Simples, como ele falou no simples. Não é para mim, você vai... Eu sei, sim, é para todos nós. Mas é você que fez a pergunta. João, há muitos... Não tantos assim, há umas décadas atrás. Quase 3 décadas atrás. No dia do meu aniversário, um amigo escreveu num pedaço de papel higiênico. Isso é importante, essa parte é importante. E me escreveu o meu presente. Então veja, alguém escreveu num papel higiênico, isso é muito significativo, e disse assim: não vou te desejar felicidade, porque talvez você já a tenha. Vou te desejar percepção. Será que essa resposta ou essa colocação não serve para responder a sua pergunta? Agora, se a percepção está sob nosso controle, é uma decisão qual é a percepção que a gente vai ter. Está um pouco relacionado à capacidade desenvolvida? Sim. Mas dentro da capacidade de percepção já desenvolvida, que talvez, como você começou a dizer, não seja pouca, pelo que você estuda, etc. Qual é a escolha que cada um de nós está fazendo para perceber o que nos envolve, o que nos cerca e o que está dentro de nós? Porque
Às 18 horas de cada dia, nós podemos escolher ver a luz do sol ou a sombra da noite. É uma escolha. Ambos existem. Um talvez nos traga medo, outro nos alegre e nos deixe feliz. Percepção é uma escolha. Como nós regulamos a nossa lente? Porque há infinitos milagres dentro de um só dia. E quase nenhum de nós vê. Por uma questão de percepção. Pensemos nisso. Foi um grande presente. E o fato dele ter escrito isso no papel higiênico significou aos meus olhos que a frase era o presente e nenhum suporte material era importante. Foi muito inspirado esse presente. Muito inspirado. Indo para a terceira vertente da temática desse pinga-fogo, que é os relacionamentos. Essa coisa fácil? Super. Sim. Né? E tem me chamado muita atenção, ultimamente, que a gente vê cada vez mais relacionamentos doentios entre as pessoas, né? A ponto, às vezes, de chegar ao extremo de um literalmente matar o outro. Cada vez mais a gente se depara com esse tipo de notícia, né? Nos jornais. E isso, sabe, está ficando cada vez mais alarmante, né? Como é esse ser humano que está tão perdido, adoecido, e leva a relacionamentos muito adoecidos. O fato de não nos amarmos a nós mesmos aos meus olhos, a causa... Não, é aos meus olhos a explicação de como eu amo o outro. Porque eu só posso dar o que tenho. Se eu não me relaciono bem comigo, eu não me relacionarei bem com o outro. Porque eu não tenho outra referência. Eu só sei deste jeito comigo, então eu só sei desse jeito com o outro. Então, essas situações que você disse é um profundo e um claro indicador de como nós estamos vivendo essa doença terminal, é que não vai terminar porque somos imortais, que é o não se amar. Como a gente se maltrata por isso? Como a gente está relacionado à inferiorização, que eu falei, porque quem se ama não se inferioriza, nem se exalta além da conta, apenas sabe a medida. Eu sou assim, eu estou assim, ponto. E está tudo bem. Mas eu tenho egoísmo e orgulho. Eu tenho vontade de ferir um ao outro de vez em quando. Tudo bem. Qual o problema, gente? Qual o problema? Veja, a realidade é essa. Então Nós vamos continuar nos iludindo? Nós vamos continuar usando e falando para os nossos filhos que é feio sentir A ou B? Não faça isso, ou não sinta assim porque você me envergonha? Nós estamos reforçando crenças de que se a gente é orgulhoso, o pai sente vergonha de nós. E ele não sente. E que não há problema nenhum em não sabermos algo. Porque nós somos alunos. E o aluno pode não saber. A pessoa que Jesus já se formou, ele não pode mais errar. Não está autorizado. Ele já se formou, já é doutor, PhD, seja lá o que for. Nós, alunos, podemos. E não tem problema. O problema é a gente querer errar. Isso é grave.
Então, e por conta desse desamor profundo sobre nós mesmos, a gente exige do outro o que o outro não pode dar e não dará. Pronto. Está armada a tragédia. Né? Mas nessa dor, nós, entendo eu, chegaremos num ponto que a gente não vai aguentar mais. Eu torço para isso chegar logo. Porque o fundo do poço é ótimo. Porque a gente só sobe depois, né? Precisamos chegar logo naquela hora que eu falo, não aguento mais. Ótimo. O que você vai fazer agora? Né? Essa é a hora da virada, né? Porque enquanto você vai aguentando, fica aquela coisa morna, né? Que o próprio Jesus condenou, né? Enquanto fica aquele lenga-lenga, né? Aquele, né? Você não sai do lugar, né? E por isso que eu não gosto muito de band-aids. Porque a gente coloca remendo aqui, e um curativo ali, um band-aid ali, e acaba não consertando nada. Entendeu? Hã? Só cria bactérias e fica aquele remendo, aquela coisa que nada está consertado, está tudo pela metade, né? Então, assim, às vezes o caos é ótimo. Quando cai a casa, assim, aí você... Porque quando a casa está trincada, você só quer tapar os buracos. Mas quando ela cai, você fala, bem, agora eu vou construir direito. Né? E aí nós temos duas opções. Você pode derrubar a sua casa. Aí você faz isso sob controle, né? Com o mínimo de dor, parte de um planejamento, né? Ou você pode esperar que o pai a derrube. Você escolhe. Quando o pai derruba, a gente se assusta. Porque a gente não queria nem esperava, né? E aí a gente costuma chorar mais. No mínimo pelo susto. Segundo, porque a gente estava agarrado na casa, né? E aí o pai nos joga para cima e espera a gente cair, né? Parece que existe um conselho que é muito útil para essa situação que diz assim: quando é que eu devo mudar? Resposta: antes que seja preciso. Né? Então, consertar sozinho não vai, gente. Não vai. Quando é que a gente vai ter coragem? Mas aí alguém pensou assim nessa hora, mas eu tenho medo de fazer errado. Pensamos? Pensou? E aí, esses dias, eu aprendi uma coisa tão importante sobre a parábola dos talentos. Então lembra? Deus deu 10 talentos para um, 5 para outro e 1 para outro, né? Os 2 primeiros fizeram alguma coisa e entregaram alguma coisa para ele. O último enterrou e disse assim: enterrei o seu talento e por medo, está aqui de volta. Mau servo, Jesus, foi dito a ele. Por quê? Porque ele não fez nenhuma coisa, ele não fez nada. Ele não teve coragem, ele não exercitou-se. Isso é muito importante. Ele se negou ao exercício. Porque para o pai dessa parábola, para Deus, o importante não era ganhar o dobro, ou ganhar alguma coisa, ou perder tudo. Isso era irrelevante. Nós estamos falando do Senhor do universo, que tem tudo, não há perdas. Tudo é dele. Tudo é dele. E ele quer que nós nos desenvolvamos. E só tem um jeito da semente virar árvore: com trabalho, com movimento, com ação. Então, se negar a fazer algo é a pior das decisões. Por isso que diz o ditado: ou você faz alguma coisa ou a vida vai exigir que você faça. Por isso que é importantíssimo que a gente mude antes que seja preciso. Esse preciso é quando a vida não te dá mais opções. Mudemos. Mas eu tenho medo. Erre. Qual o problema? Essa é outra prisão. Não é proibido errar.
proibido. Tá, onde está escrito? Tem algum lugar que diz que a gente não pode errar, gente? Tem algum lugar? Então, mas eu acho que isso é uma cultura que a gente vem trazendo ao longo da data. Sim. Desde pequeno, que não pode errar, que não pode errar. Exatamente. Então, vai ter que enraizar, é difícil de você se livrar. Dificílimo. Por isso que eu disse que é uma prisão. E ela não é dessa existência. Essa prisão surgiu, penso eu, ali no começo da Idade Média, com a criação do inferno. Você vai para o inferno, hein? Você vai para o inferno. Né? E foi útil, porque nós éramos muito brutos. A gente precisava de um cabresto bem forte. Só o medo resolveria. Explicações técnicas sobre blá, blá, blá. A gente não ia nem falar bobagem. Agora, medo. Tem horas que o medo é muito útil. Então, foi nos dado esse benefício de não fazermos, para a gente não se encrencar mais e chorar mais, por uma não ótima razão, mas cumpriu o seu efeito. Agora nós crescemos um pouco. Nossa mente se ampliou, nós já temos um pouco de maturidade, já temos lá uns 14 anos já de idade espiritual, né? Já conseguimos ver e compreender algumas coisas e aquela historinha toda de medo já não cola mais, não serve mais. Então, a gente tem que entender por que naquela época nos disseram que não podia errar, e hoje concluir que nós podemos sim. Porque hoje nós temos condições de termos mais responsabilidade, o senso de responsabilidade cresceu. O erro faz parte, é um processo do processo pedagógico de acertar, de descobrir como é. A gente não deixa as crianças experimentarem as coisas com cuidado, evitando que elas tomem choque na tomada, mas pode cair ali, pode descer a escada de fasto, pode fazer uma série de coisas de forma que elas não se machuquem irremediavelmente, não sofram além da conta. Mas elas vão ter que, ao tentar ficar de pé, cair. Não tem jeito. A criança que não tem medo de cair, demora mais para andar. E nós, presos nessa crença de que nós não podemos errar, que o pai vai ficar de mal da gente, imaturidade das imaturidades, que o pai vai deixar de nos amar, outra imaturidade que a gente mantém, esquecendo que está escrito que nós temos um amor incondicional, a gente como se não soubéssemos o que significa incondicional. Significa que não haverá razão que a gente consiga inventar para que ele deixe de nos amar. Não há. Nós podemos destruir a Terra inteira, matar 7 bilhões de pessoas. Tudo bem. Continuaremos amados da mesma forma. Então, nós precisamos romper essa prisão. É difícil porque ela é bastante sólida, mas a gente precisa, pelo menos, descobrir que a gente está nessa prisão. E começar a desgastá-la, desconstruí-la dentro de um processo educacional de se vigiar e de falar: não vou mais pensar assim, não vou mais pensar assim. Até quando? Até a prisão acabar. Nós precisamos desconstruir isso, porque isso está nos bloqueando. O que era útil agora não é mais. Nós precisamos ir à frente. Então nós precisamos pegar o talento, e nós temos muitos, e usá-lo. Mas eu não sei direito, só vai aprender usando. O que você prefere? Não há outra opção. Só vai aprender usando. Use. E a vida, no final das contas, só pede uma condição. Uma condição. A boa intenção de acertar. Você tem a intenção. A intenção. Eu quero acertar. Eu não sei como. Muito possível, mas é quase certeza que você vai errar. Certeza. Porque a intenção não é suficiente, ela é direcionadora. Ela é o impulso na direção correta. Mas você não sabe fazer. Está aprendendo. E como que se aprende? Tentando e mantendo a intenção. Então, a única coisa, e quando a doutrina nos diz que nós somos julgados pela intenção, ela nos deu a chave da nossa tranquilidade. Eu errei.
E eu viverei as consequências do meu erro. Porque isso é inegociável. Quer dizer, tem uma negociaçãozinha assim, né? Com amor, né? Com amor. Mas eu sei que eu tive a minha melhor intenção. E isso, olha só o que isso vai fazer, gente. Nós vamos viver a consequência, mas nós teremos paz. É tudo. No final das contas, o conceito cristão, João, de felicidade é a paz da consciência. É o nosso íntimo dizer assim, está tudo bem. Ah, mas eu errei bastante ontem. Está tudo bem. Olha só, hein? Olha só o que eu estou dizendo para vocês questionarem se... a minha consciência não vai dizer que está tudo bem só quando eu acertar? Não. Ela vai dizer quando você tiver a mais clara intenção, desejo de acertar. Olha só como a vida nos pede pouco. Talvez por isso, Bruno, a 909, viu? Questão 909 do Livro dos Espíritos. Toda vez. Toda vez. Essa é uma pergunta perseguidora. Só a intenção. Não precisa acertar. Porque, olha só como é lógico. Se eu quero acertar, se eu sou imortal e, portanto, posso tentar quantas vezes eu quiser, e se todas as vezes que eu errar, eu insistir, qual o final disso? Não há outro resultado. Até porque às vezes você só consegue ver o seu erro depois que você desencarna. Não, nem sempre. Você pode, talvez, sim, na amplitude total dele, o desencarne nos vai dar uma visão mais ampla. Mas a gente pode perceber logo aqui no outro dia, que a gente pisou na bola, né? Mas aí você olha para você. Olha a criança. A criança vai lá e quebra o vaso. Ela queria quebrar o vaso? Ninguém quer, né? A criança, principalmente porque a gente sabe que ela estava tentando, ela achou um vaso bonito, queria pegar, só que ela não sabe movimentar direito seus músculos, seus membros, e estabanadinha, bateu e o vaso caiu. Custava R$1 milhão. Culpa de quem deixou baixo. Mas, ok, tá certo? Por deixar ser guardado no cofre. Enfim, ela não tinha intenção de errar. Por isso que ela não é julgada, nem por ela mesma. Ela queria aprender a andar, conhecer o mundo. Então, se a gente se libertar dessas pequenas, quer dizer, dessas poucas prisões, a gente muda o patamar de qualidade da nossa vida, nossa, a gente muda de fase, eu acho. Profundamente. Vejam que todo o trabalho que a gente tem que fazer é íntimo. Todo o trabalho. Todo o trabalho. Por isso que tudo que a gente faz para fora, nós precisamos saber por que a gente faz. Porque se a gente faz para fora sem modificar nada para dentro, a gente não está fazendo talvez quase nada. Oi? Só mais uma coisinha. À vontade. Fugindo um pouco e acrescentando. Eu percebo que a nossa vida é material. É material. Eu vou chegar em casa, depois vou comer, vou escovar o dente, porque é para cuidar do dente, vou dormir numa cama boa para não dar dor nas costas. Tudo que a gente faz, né, eu percebo que a gente vive pela matéria. Eu não estou querendo falar... Eu sinto que a vida é a matéria que nos toca. Como nos desapegarmos disso? Posso discordar inteiramente de você? Assim, do começo ao fim. Eu acho, João, que a nossa vida é inteiramente íntima. Eu vou te dar um exemplo. Pega um pai e uma mãe.
O filho acabou de entrar na faculdade. Não, entrou na faculdade faz 5 anos. Aí você pergunta pro pai, e aí, como foi seu filho ter passado na faculdade lá, super ótimo, não sei de onde? Nossa, mas foi maravilhoso, ele diz. Me senti realizado, né? Meu filho vai virar não sei o quê, né? Nossa, foi ótimo. Pergunta pra mãe. Foi ótimo, mas ele saiu de casa. Será que ele está comendo bem? Eu sofri tanto, né? Mas assim, fiquei contente. Né? Eu fiquei contente, mas, meu Deus... O mesmo fato. 2 vidas diferentes. 2 visões. Não, 2 sentimentos diferentes. Parece que eles estão contando 2 histórias de 2 pessoas diferentes. Então, João, eu concluo que a nossa vida é absolutamente o que acontece dentro de nós. A nossa vida é o que acontece a hora que a gente deita na cama, como você deu exemplo. O que eu percebo, o que eu sinto e como eu entendo aquilo é a minha vida. É o que eu estou vivendo. Não é a questão externa, são situações importantíssimas que a vida maior nos coloca para mobilizar tudo que está dentro de nós. É onde tudo acontece. Tudo acontece. A gente vive muito para fora, e vivemos mesmo, e isso é um problema, porque estamos nos negando a olhar para a vida verdadeira. Porque eu não penso que a vida verdadeira é a vida espiritual. No conceito... Como que eu vou não errar agora no que eu vou dizer? No conceito essencial, obrigado. Sim, a vida espiritual é o nosso ambiente de vida natural. Nós não somos daqui. Nós somos espíritos. E, portanto, o nosso ambiente natural é a vida espiritual não encarnada. Mas a vida verdadeira é interna. Por isso que o inferno e o paraíso é íntimo. Não é externo. Né? Então, o que tem acontecido? Quando a gente não se volta para nós mesmos, não para viver uma vida egoísta, evidentemente, mas quando para me conhecer, eu estou me negando a viver. E eu suspeito que é por isso que Jesus disse que ele veio trazer vida. Porque é muito estranho ele falar para um bando de encarnados. Porque ele disse para encarnados. Porque a fala dele é toda simbólica. Então ele mas que vida é essa em abundância que ele vai trazer? É a vida verdadeira, não a vida, essa vida. Porque quantos de nós estamos verdadeiramente vivos? No sentido de acordados, de despertos para a realidade verdadeira. Quantos de nós? E em que grau? Não sabemos. Não sabemos. Mas eu assim, acredito... Não, eu entendo profundamente que o que acontece dentro de mim é a minha vida. É o que de fato aconteceu na minha história. Ai, não, eu fui ali, tá. E como você sentiu isso? O que isso significa? Essa palavra é muito importante. Qual o significado que tem cada coisa? E o significado é atribuído. Esse copo, para mim, pode ter um significado excepcional. O fato de eu estar aqui pode ter um significado excepcional. E isso não está relacionado a nada externo. Está relacionado ao valor que eu decido atribuir. Não importa onde você esteja, você pode estar aqui na matéria ou na espiritualidade. Em qualquer lugar. Por isso que a vida verdadeira é como eu a vejo. E ela será cada vez mais ampla quanto mais eu ampliar a minha visão. Por isso a questão da percepção é extremamente importante. E por isso que penso, e não somente eu acredito, que
todo o trabalho de Jesus foi nos acordar. E por isso que a dor é tão eficiente, porque ela é um gigantesco despertador. Ela nos joga dentro do que é essencial. Quando a gente está doente, a gente para tudo. Não vai ao trabalho, não cuida das questões, muitas vezes, familiares, e se volta, muitas vezes, depende da gravidade, exclusivamente para si. Talvez ali a pessoa esteja começando a viver, porque ela está ela é obrigada a se enxergar e a enxergar a vida verdadeira que ela vive. Por isso que morremos de medo da doença. Nós temos medo da doença não é pela dor física que ela traz, não, viu? É pelas transformações que ela faz na vida verdadeira. Ela pega a gente que está ali correndo de si mesmo, fugindo de si mesmo, se iludindo, enchendo a vida de 1 milhão de atividades, tudo fuga, e fala assim, agora, para tudo, porque agora você vai viver. Aí você entra na vida esperneando, desesperado, gritando, e a vida te coloca de cama 2 semanas, 2 meses, para você ter uma coisa só para fazer. Pensar. Por isso que as doenças, quanto mais sérias, mais transformadoras. Mais transformadoras. Só para encerrar, eu peço para Deus constantemente, mas ele parece que não vai me atender. A minha proposta para ele é que todos nós, 1 mês por ano, a gente fique muito doente. Muito doente. Desculpa. Para ver se melhora. Para ver se a gente acorda. Porque quando a gente está muito de cama, sabe? Quando até respirar dói, assim, a pele está com febre, a pele dói, só de mexer os pelinhos assim, né? Que você sente que você não tem força de nada, sabe? Nessa hora, só sobra o que é de verdade. E sobra quase tudo, viu? Sobra a gente. Sobra a verdade. Sobra a grandeza que nós somos, que a gente se nega a enxergar. Sobra a luz divina que está dentro de nós. Né? Então, 1 mês por ano, nossa, eu acho que ia nos fazer um bem. Mas Deus tem outros métodos. Ele deve entender o que está fazendo. Acho que sim, né? Pelo amor de Deus, ele sabe com quem está ali. Ele sabe. E essa vozinha interior que nós temos, né? Seria o quê? A gente se autoconhecendo ou talvez Deus falando com a gente? Não sei, porque tem aquela vozinha que fala, olha, não vai por ali que é perigoso. Se você for, você acaba falando, puxa, a vozinha falou comigo. Um exemplo. A gente precisa tomar cuidado para não confundir, ou tudo isso se mistura, tem a intuição e tem você. Você de verdade, falando com você, personalidade. Entendem o que eu digo? Nós encarnados temos uma personalidade. Essa personalidade não é a gente inteiro, tá certo? É uma faceta, é uma... Nem saberia explicar direito, mas é um... Isso, é um personagem, né? Então, o Edgar não é o ser. É esse personagem que teve esse contexto, que teve esse ambiente, essa experiência, que foi construído pela soma do ambiente, das interferências das pessoas que eu conheci e por tudo que eu trouxe como bagagem. Ponto. Virou essa pessoa. Não, essa personagem. Sou eu inteiro? Não, não sou eu inteiro. Essa voz que precisa ser desesperadamente mais ouvida, que a gente precisa aprender se é ela todo o tempo que está falando, porque às vezes não é, bem, enfim, tem toda uma questão aí, se ela for a expressão da nossa consciência profunda, como diz o Livro dos Espíritos, ela é a nossa bússola, ela jamais erra a dica que ela dá. Por que
a gente não percebe direito, porque a gente não está acostumado a ouvi-la. E muitas vezes ela fala e a gente não percebe. Então, isso tem a ver com o relacionamento que a gente tem que exercitar conosco mesmo. Para que você descubra qual é essa linguagem. Porque eu não sei que língua que essa voz fala. Porque eu nem a conheço mesmo, né? Então, esse conhecer-se vai dar esse poder gigante da gente ter sempre uma voz extremamente lúcida que nós podemos, inclusive, não acompanhar e fazer outra coisa completamente diferente, que é o que a gente tem feito até hoje, na sua maioria. Então, ela é o sinal, mais um sinal do imenso amor do Pai por nós, que falou assim, não, eles não vão precisar de nada exterior para serem felizes. Vou colocar tudo o que eles precisam dentro deles mesmos. Porque nessa imensa viagem na direção da luz e do amor incompreensível ainda, dessa felicidade que nos moverá e nos move até lá, eu te darei, filho, tudo. Desde sempre. E você não precisará de mais nada. Por isso que a gente precisa olhar para dentro, para descobrir que temos tudo. E por isso não precisamos ter medo de que alguma coisa irá faltar. Nada irá faltar. Aliás, nada não falta já. E aí eu pergunto, por que eu sinto tanta falta de tanta coisa? Percepção. Porque eu sinto falta, porque eu nem sei o que eu preciso. Essa é a resposta que eu encontro para mim. Por que eu quero aquilo? E aquilo, e depois aquilo, e depois aquilo, e aquilo? Porque eu não sei. Nem sei ainda que eu preciso. Como a criança que chora porque sente fome, o bebê, mas ela não sabe que ela precisa comer. Sabe? Não sabe. Ela não sabe que ela precisa de alimento. Ela apenas sente falta. Espiritualmente, nós estamos nesse estágio. Eu dei assim um avanço enorme falar que a gente tem 14 anos. Né? Por isso que a gente precisa se conhecer, para falar, eu preciso disso. E aí, quando você experimenta, você fala, é mesmo, era isso que eu precisava, porque eu estou muito bem. A água da fonte do poço de Jacó, que vai nos tirar a sede para sempre. Nós já temos essa água. Gente, não vamos nos intoxicar, não é? Mas a gente precisa pensar no que já foi dito, né? Não vamos nos empanturrar, porque depois da congestão, né? Tem muita coisa. As perguntas de vocês foram fantásticas. E a primeira coisa que eu gostaria de pedir é que vocês questionassem o que ouviram. Porque, evidentemente, é a minha visão absolutamente imperfeita, parcial e colorida pela minha vivência. É a minha cor, a minha intensidade, o meu ressalto a algum aspecto que para vocês talvez seja relevante outro ressalto. Né? Então é preciso, muito importante que vocês... Bem, deixa eu ver o que presta e o que não presta. Né? O que a dúvida coloca na caixinha da hipótese, o que já bate com essa voz íntima, vamos lá, o que fazer com ela, né? E o nosso grande mestre está aí, permanentemente, para nos orientar e nos orientando sempre. Eu queria agradecer muito essa oportunidade, porque vocês me permitiram falar certamente das coisas que eu mais preciso. Que todos nós, mas eu também preciso, né? E o processo de elaborar, né? Eu acho que solidifica, torna mais sólido algumas coisas e que me ajuda com certeza demais. Eu agradeço muito toda essa energia tão carinhosa e que todos nós
nos sintamos abençoados, porque não é preciso pedir que Ele nos abençoe, né? Muita paz para todos nós. Obrigado.